Olá pessoas, aqui quem fala é o Pirula e este é mais um vídeo meu aqui na internet. Na verdade esse é apenas um repost que eu tô fazendo para não ficar muito tempo sem postar vídeo, porque como vocês sabem eu tô muito sem tempo. Isso aqui é um vídeo muito antigo que eu tinha feito no meu canal, que estava dividido em dois, estava com áudio horrível, enfim, eu resolvi fazer tudo direitinho e tentar dar mais uma atualizada nos pontos que as pessoas não tinham entendido direito, tá? Bom, essa aula é sobre a evolução e a dispersão dos mamíferos desde o seu surgimento até os dias de hoje. Eu usei como base para montar essas aulas algumas filogenias recentes, né, baseadas em caracteres moleculares, tá? Ou seja, em DNA ou em RNA, e não os baseados em morfologia, ou seja, formato dos ossos, comparações anatômicas, etc. Devem ter agora trabalhos mais atuais sobre isso, mas eu não vou ter tempo de pesquisar isso agora para fazer essa gravação. Então, se eu achar alguma coisa mais nova, eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo, tá? E aí vocês podem conferir quando vocês quiserem. Apesar de eu ter pego as filogenias baseadas em caracteres moleculares, os fósseis também foram utilizados especialmente para calibrar os pontos de separação dos grandes grupos, tá? Ou seja, pelo menos a idade mínima de cada grupo a gente consegue ter com os fósseis, tá? Para facilitar a compreensão, eu cortei com dor no coração todas as linhagens de mamíferos fósseis. Tem muita linhagem completamente extinta de mamífero que eu demoraria muito tempo para explicar, porque eu teria que apresentar para vocês como é que elas se pareciam, qual era a cara delas. Então, um dia, quem sabe eu faço um vídeo sobre isso, porque tem muita coisa mesmo. Tem linhagens que são inteiramente fósseis, tem muitos fósseis de linhagens que ainda existem hoje, tá? Mostrando várias características intermediárias de separação, etc. Tudo corroborando com a evidência geológica. Inclusive algumas tiveram um sucesso por milhares de anos. Enfim, tem tudo uma maravilha, muito bonito. Mas infelizmente, para simplificar essa aula, eu vou cortar essas linhagens fósseis. Bom, o objetivo dessa aula então é entender a evolução e a dispersão das linhagens viventes de mamíferos pelo mundo. Bom, esse é o mundo lá por 180 milhões de anos atrás, mais ou menos na metade do período Jurássico, tá? Os continentes ainda estavam todos unidos e começando a se separar. Claro, o nível dos oceanos era outro e os continentes não tinham esses contornos tão parecidos com o que eles têm hoje, tá? Mas eu mantive os contornos para que vocês consigam identificar facilmente os continentes. O princípio da aula deveria contar a origem dos mamíferos, mas só que infelizmente essa informação ainda não é precisa para a ciência. E por quê? Basicamente porque assim, os animais da linhagem dos mamíferos existem desde o final do Carbonífero, tá? Cerca de 300 milhões de anos, uma coisa assim. E as transformações dessa linhagem ao longo dos milhões de anos foi tão gradual que fica muito difícil dizer quando surge o mamífero e quando que ainda continua sendo um ancestral, sabe? Especialmente porque a maioria das características que definem o mamífero são de tecido mole, ou seja, é lactação, é orelha, sabe? É pelos com o ouvido interno formado por 3 ossículos, tá? Que também é uma característica do mamífero. São coisas que não se fossilizam com facilidade. Seja como for, né, não deve ter sido mais ou menos em nenhum ponto muito longe dos 180 milhões de anos que surgiu o primeiro mamífero propriamente dito. Naquela época o mundo ainda estava forrado de dinossauros de grande porte, pterossauros, crocodilos e entre outros. Ninguém sabe como seria a cara dos primeiros mamíferos, mas com certeza eles seriam bichinhos pequenos e com uma morfologia genérica, ou seja, que é adaptada para qualquer ambiente. Mais ou menos com cara de musaranho, ou gambá, ou algo do tipo. Apenas como ponto de partida, vamos dizer que os mamíferos surgiram em algum ponto entre os continentes do norte e os continentes do sul. Em poucos milhões de anos, os mamíferos já se dividiam em duas linhagens. Os do norte, vamos chamar, e os do sul, se assim podemos dizer. E algumas linhagens fósseis que não vêm ao caso. Os do norte são os borealosfenídeos, tá? É fácil lembrar, é só a aurora boreal, o boreal é do norte, que aqui eu vou marcar em vermelho. E os do sul são os australosfenídeos, tá? Que eu vou marcar em amarelo, australo, né? Austral também quer dizer sul, né? E em pouco tempo, os dois se espalharam pelo globo. 140 milhões de anos. Já estamos no período Cretáceo. Os continentes do norte já estão se dividindo dos continentes do sul, mantendo apenas um ponto de união entre as Américas. Entre outras linhagens, hoje totalmente extintas, os borealosfenídeos se dividem provavelmente na região onde futuramente será a China, em dois grupos principais. Os marsupiais, marcados aqui em marrom. Os marsupiais são aqueles que o filhote nasce totalmente prematuro e o filhote precisa se arrastar até uma bolsa onde tem a teta da mãe. E os placentários, que são os que têm placenta, né, marcados aqui em rosa. Em pouco tempo, os placentários se espalham por todo o norte do planeta. Os marsupiais também, eles chegam até a América do Norte, a tempo de passar alguns milhões de anos mais tarde pela conexão terrestre que ainda existia e atingiram então a América do Sul. 130 milhões de anos, os continentes do norte se separam totalmente dos continentes do sul. Os do norte formam uma massa de terra conhecida como Laurásia e os do sul uma massa de terra conhecida como Gondwana.
Tá? Os mamíferos vão se diversificando nesse período, mas ainda estamos na era dos dinossauros. Os mamíferos são, em sua maioria, noturnos, pequenos e com cara de musaranho, com raras exceções que não ultrapassam o tamanho de uma paca. Teve fósseis que encontraram na China, se não me engano, que eram mamíferos um pouco maiores. 120 milhões de anos, o Gondwana começa a se fragmentar. Índia e Madagascar se isolam do resto, e a África volta a tocar os continentes do norte por um período muito curto. Os placentários se espalham por praticamente todo o continente do norte, chegando à África através desse contato que foi refeito. Já os marsupiais se espalham por toda a América do Sul. 105 milhões de anos, os continentes continuam se afastando, mas para fins práticos aqui eu vou manter eles na mesma posição, porque o que importa aqui não são as posições reais que eles ocupavam, e sim o contato entre eles. O que de mais relevante pode se notar é que a América do Sul está grudada na África apenas por uma pontinha, mais ou menos onde no futuro vai ser o estado de Pernambuco. É exatamente por aí que entram os placentários na América do Sul, depois de já dispersarem por quase toda a África, deslocando os australocefenídeos e algumas linhagens fósseis que lá viviam. Nesse ponto, os marsupiais são extintos dos continentes do norte, e passam a existir somente na América do Sul e pedaço da Antártida. Muito se discute sobre como os marsupiais foram extintos do continente do norte. Alguns dizem que foi por competição, mas esse daí é uma questão que ainda está em discussão. Alguns bilhões de anos mais tarde, surge entre os placentários da África um grupo chamado de afrotérios, ou mamíferos da África, como o próprio nome diz, marcados aqui em violeta. Os afrotérios atuais incluem todos os mamíferos de origem exclusiva africana: elefantes, íraxes, peixes-boi, as toupeiras africanas, os musaranhos elefantes, além dos porcos da terra, ou aardvarks. Logo, eles se espalham pelo continente africano, mas é bom lembrar que naquela época todos ainda se pareciam com pequenos musaranhos. 95 milhões de anos, ainda no período Cretáceo, a América do Sul finalmente se torna uma ilha. Lá, os placentários que vieram da África dão origem à linhagem dos xenartros, marcados aqui em roxo, que dará origem à única família de mamíferos viventes que é original da América do Sul, que compreende as preguiças, os tatus e os tamanduás. Mas vale lembrar, nessa época ainda todos se pareciam com pequenos musaranhos. 85 milhões de anos, surge nos continentes do norte a linhagem que será chamada de Laurasiatheria, porque tem origem na Laurásia. Aqui estão representados em laranja. Os laurasiatérios são de longe os mamíferos mais diversos da atualidade. Eles incluem os morcegos, todos os mamíferos de casco ímpar, que são cavalos, antas e rinocerontes, todos os mamíferos de casco dividido, o casco fendido, ou cascos de número par, que são cabras, bovinos, ovelhas, antílopes, veados, camelos, girafas, porcos, hipopótamos e os seus parentes mais próximos, os cetáceos, baleias e golfinhos. Toda a linhagem dos carnívoros, que são os cães, os felinos, as hienas, os texugos, guaxininhos, ursos, além de focas, leões marinhos e morsas, além das toupeiras europeias, os musaranhos europeus e os pangolins. Mas na época todos tinham cara de musaranho mesmo. Os laurasiatérios logo se espalham por todos os continentes do norte. 75 milhões de anos, surgem os roedores, derivados de uma linhagem de placentários que ainda vivia na Laurásia. Aqui estão marcados em cinza. Os roedores, com sua taxa metabólica altíssima e com quase nenhuma frescura alimentar, ou seja, eles comendo de quase tudo, se espalham pelo mundo num piscar de olhos, alcançando todos os continentes que possuíam contato por terra e flutuando por balsas de vegetação para todos os continentes próximos o suficientes, no caso, a América do Sul, que ainda não estava tão longe. Muita gente veio me perguntar que história é essa. Balsa de vegetação, gente, não é um tronquinho boiando no meio do nada não, tá? Não é uma canoinha, não. Balsa de vegetação são maçarocas vegetais gigantescas que os rios vão carregando, trazendo e despejam no mar, tá? Formando uma coisa assim, mas enorme, assim, tem tronco de árvore, tem pedaços de folhas todas juntas, mas faz assim uma ilha flutuante, literalmente de entulho. Algumas são realmente grandes, chegando às vezes até a mais de 100 metros de diâmetro, e essas ilhas flutuantes, elas têm um poder de navegação assim enorme, tá? Elas vão boiando e vão por um tempão e ficam lá boiando, porque se não tiver uma tempestade, qualquer coisa que destrua aquela balsa lá, ela não vai se destroçar. E muitos animais pequenos sobrevivem em cima dessas balsas através dos quilômetros que vão se passando. Pode parecer uma história muito implausível, mas isso já foi observado na natureza, tá? No Caribe, na Polinésia, já foram observados animais que não existiam em determinadas ilhas aparecerem flutuando dentro de balsas de vegetação. Se for um animal pequeno o suficiente e tenha um número X de indivíduos suficiente, sei lá, uns 3, 4, aí já é o suficiente para começar uma população. Então essa explicação, ela é a mais plausível dada hoje, especialmente porque ela já foi observada na natureza várias vezes. Há 70 milhões de anos, os continentes mais ao sul da Gondwana se movem um pouco e a Índia se separa de Madagascar, tornando-se então duas ilhas independentes. Também a Nova Zelândia, que na maior parte do tempo esteve mais submersa do que emersa, se isola do resto, ainda virgem de mamíferos. Surge na região onde no futuro será o leste asiático um grupo marcado aqui em verde que se chama Arconta, que dará origem aos colugos, musaranhos arborícolas e primatas.
65 milhões de anos atrás, enfim, chega ao término a era dos dinossauros. No geral, qualquer animal com mais de 40 quilos foi extinto no grande cataclisma que matou os grandes répteis. Sobrevivem, portanto, todos os vertebrados pequenos, sapos, crocodilos menores, tartarugas, os menores grupos de dinossauros, que na época eram representados somente pelas aves, e, claro, os mamíferos. A partir deste ponto, os mamíferos pararam de ter todos cara de musaranho, e apenas algumas famílias mantêm esta fisionomia. A maioria começa a crescer, ocupando os nichos ecológicos deixados vagos pela extinção dos animais de grande porte. Mais do que crescer, eles começam a se diversificar. Mesmo assim, é curioso perceber que em quase todas as linhagens de mamíferos vivos ainda existe pelo menos uma família que mantém o padrão musaranho, mais próximo do ancestral. E inclusive essas famílias são as que aparecem mais basais nas filogenias, ou seja, nas grandes análises evolutivas. Então vamos acompanhar aqui apenas algumas linhagens mais significativas, tá? Não vai dar para falar de tudo. Bom, aos 63 milhões de anos atrás, os ancestrais dos primatas já existiam e saíam do leste da futura Ásia, indo para a futura Europa, dando origem aos lêmures, que logo em seguida chegam à África em relativamente pouco tempo. Na América do Norte surgem os morcegos. 55 milhões de anos, a Índia migra rapidamente para o norte. Morcegos se espalham voando pela Ásia e pela África. A Antártida toca novamente a América do Sul, gerando uma ponte entre esses dois continentes. Depois de muito tempo, a América do Sul deixa de ser uma ilha e passa a ter novamente contato com outro continente. Desta forma, os marsupiais da América do Sul passam para a Antártida, enquanto uma pequena população de australosfenídeos chega à América do Sul, mas não duram muito tempo. A gente sabe isso por registro fóssil, tá? Na África, também os afrotérios começam a se diferenciar, e se tem notícia do primeiro ancestral dos elefantes. 45 milhões de anos, os lêmures chegam flutuando em balsas de vegetação a Madagascar, que também estava pertinho, nessa altura estava mais próxima da África. Também de balsa, os primatas chegam à América do Sul, onde darão origem a todos os macacos sul-americanos, ou seja, os macacos de rabo comprido, que utilizam o rabo para se locomover. Os marsupiais se espalham pela Antártida e chegam à Austrália. Entre os laurasiatérios, surgem as primeiras linhagens de cavalos e antas na América do Norte. Também lá surge a linhagem dos camelos. Entre os afrotérios, os elefantes chegam à Ásia. 35 milhões de anos, antas e cavalos chegam à Ásia. Muita coisa acontece entre os continentes. A Índia, em sua peregrinação para o norte, finalmente chega na Ásia, cujo choque erguerá os Himalaias em pouco tempo depois. E assim a fauna indiana se mistura, e passa a ser composta por laurasiatérios também. A Austrália e a América do Sul se isolam da Antártida, tornando-a um continente isolado. Este isolamento no Polo Sul faz com que as correntes marítimas, agora circundantes ao continente inteiro, atuem como uma serpentina de geladeira, e a Antártida gradualmente se congela, se tornando estéril. O congelamento total da Antártida e desaparecimento de suas florestas só foi se completar há 15 milhões de anos, mas lá pelos 35 milhões de anos atrás foi quando começou. Surgem as primeiras preguiças gigantes na América do Sul. 25 milhões de anos, a África novamente se torna uma ilha, isolando-se dos demais continentes. Surgem os primeiros macacos do Velho Mundo na África. Esta linhagem dará origem aos babuínos, macacos narigudos, macacos de Gibraltar, macacos rezos e aos macacos sem rabo. Os marsupiais se diversificam na Austrália, começando a formar as famílias atuais, como a dos cangurus, koalas, wombates e diabos da Tasmânia. 18 milhões de anos, a África volta a se juntar à Eurásia, por onde passam as linhagens laurasiatérias que no futuro mais lhes serão características, como os animais de casco único, as zebras e rinocerontes, os animais de casco dividido, búfalos, antílopes, girafas, hipopótamos e os carnívoros, felinos, canídeos e hienas. Lêmures somem da África. Surge no Oriente Médio o primeiro ancestral dos macacos sem rabo. Lêmures também são extintos na Europa, ficando então restritos a Madagascar, onde estão até hoje. Os elefantes chegam à Índia e posteriormente à América do Norte. 14 milhões de anos, os macacos do Velho Mundo atravessam a Ásia, chegando até o Japão. Morcegos chegam voando até a América do Sul. 8 milhões de anos, macacos sem rabo saem da Ásia e se dispersam para a África, onde darão origem a gorilas, chimpanzés e humanos. E também em direção ao leste asiático, onde darão origem aos orangotangos e gibões. Nenhuma dessas linhagens nessa ordem, tá? Eu não falei em ordem. 5 milhões de anos, desaparecem os macacos sem rabo do Oriente Médio. Ainda tem muita coisa para descobrir sobre essa grande origem dos macacos sem rabo que foi no Oriente Médio. O problema é fazer campo lá no Oriente Médio. Você quer bater pedra lá no Irã? Bom, vamos lá, vamos ver se o Ayatollah deixa. Bom, e surge, em 5 milhões de anos atrás, o primeiro ancestral conhecido da linhagem humana na África, derivado daqueles macacos sem rabo que foram para a África, que eu já falei, no período anterior. 3 milhões de anos, Américas do Norte e do Sul voltam a se unir depois de mais de 120 milhões de anos separadas. Ocorre o grande intercâmbio americano, em que as faunas da América do Norte vão para o Sul e as da América do Sul vão para o Norte, através do Istmo do
Panamá. Os marsupiais chegam na forma de gambás à América do Norte, enquanto os laurasiatérios chegam à América do Sul na forma de felinos, canídeos, veados, ursos, cavalos, antas, camelos, né, as lhamas, entre outros. Elefantes também chegam à América do Sul, em contrapartida preguiças gigantes chegam à América do Norte. 1 milhão de anos começam os ciclos de grandes glaciações, o nível dos oceanos abaixa e expõe muitas terras da Indonésia e Malásia, tornando menos isolada a Austrália e a Nova Guiné. Sendo assim, morcegos voando e roedores flutuando em balsas de vegetação conseguem chegar à Austrália. Os morcegos vão mais longe e também voando atingem a Nova Zelândia, tornando-se os primeiros mamíferos a chegar no arquipélago na história, e os únicos antes da colonização do ser humano. Antas e camelos desaparecem da América do Norte. Isso explica a atual distribuição desses grupos, que são presentes apenas na Ásia, né, e na África para os camelos, e na América do Sul. Uma linhagem de elefantes vai viver em áreas congeladas, dando origem aos mamutes. Um pouco depois, os elefantes também se extinguem nas Américas e Europa não congelada, sobrando apenas na África e Índia, e algumas ilhas do Mediterrâneo. Ocorre também a primeira dispersão de hominídeos para fora da África, no caso para a Europa e Ásia, né, promovidas pelo Homo erectus. Muitas outras coisas aconteceram nessa época, como os cavalos, por exemplo, que foram extintos das Américas, ninguém sabe por quê. Principalmente, muito foi alterado, especialmente com a mãozinha dos humanos, como a extinção das preguiças gigantes e dos mamutes, a domesticação animal, que fez com que cachorros, vacas e porcos se espalhassem pelo globo, fez com que cavalos voltassem para as Américas, tá? Causou extinções de alguns outros animais, como leões e hipopótamos na Europa. Os leões e hipopótamos europeus provavelmente foram extintos nos circos romanos, né, no Coliseu. Além do estrago que foi feito na fauna da Austrália, que nem precisa falar, né? Recapitulando, lembremos então que praticamente todos os mamíferos de hoje em dia derivam dos borealosfenídeos, ou mamíferos do norte, que surgiram no Jurássico. Mas em nosso mapa, ainda é possível visualizar uma pequenina mancha amarela num cantinho da Austrália. Sim, os australosfenídeos ainda não foram totalmente extintos, se é que alguém deu pela falta deles agora durante essa aula. Hoje, essa linhagem antiquíssima de mamífero, tão antiga que ainda retém a forma mais antiga de reprodução, ou seja, eles ainda colocam ovos, é representada por apenas dois tipos de animais, os ornitorrincos e as equídenas, viventes apenas na Austrália e na Nova Guiné. Bom, obrigado a todos para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aí e falou, muito obrigado.